Medicina de Ponta. No Medicina de Ponta de hoje, eu tenho a honra de ter aqui comigo o Dr. Arnaldo José Gang, que foi meu professor na Escola Paulista de Medicina. Ele que é professor adjunto, docente em gastroenterologia pela Escola Paulista e atualmente é responsável pelo setor de gastroenterologia no Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, professor? Tudo bem. Prazer estar aqui com você e poder trazer algumas novidades na gastroenterologia. Pois é, hoje nós vamos ver, como de costume, no primeiro bloco nós vamos falar em geral sobre gastroenterologia e no segundo bloco vamos falar sobre medicina de ponta propriamente dita e as novidades sobre aquela cápsulazinha que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, uma cápsula que tem uma filmadora dentro que filma os intestinos e detecta muitas patologias. Enfim, doutor Arnaldo, em que situações que devemos suspeitar de uma doença intestinal? Bem, todas as vezes em que houver mudança do seu hábito, então uma pessoa que evacua, por exemplo, uma vez por dia, passa a evacuar uma vez por semana ou passa a evacuar 3 vezes por dia. Então, alteração do hábito intestinal. Dores abdominais difusas, aumento da quantidade de gases, perdas de sangue pelo intestino, perda de catarro pelo intestino. Essas são situações em que deve-se suspeitar que alguma coisa pode haver nos intestinos. Agora, a perda de sangue, como diferenciar a perda de sangue do intestino com a hemorroida? É difícil. Toda vez que perder sangue é melhor procurar um gastroenterologista, não faça a interpretação própria. Perfeito. Porque às vezes uma perda de sangue interpretada como sendo de hemorroida pode estar ocultando uma doença mais grave, como qual seja um câncer ou um pólipo que seja baixo, no reto ou no ânus. Isso pode ficar passando anos como sendo hemorroidas e prejudicando o tratamento adequado. Me diga uma coisa, o senhor falou em alterar o hábito intestinal. O que é considerado um hábito intestinal normal? Existe a hora certa de fazermos as nossas necessidades? Qual é a normalidade? O normal é um conceito estatístico. Então, estatisticamente, é normal evacuar-se desde 3 vezes por semana a 3 vezes por dia. O importante é que cada um tenha o seu hábito, de acordo com a sua alimentação, de acordo com a sua anatomia, de acordo com a sua genética, enfim, e de acordo até com as suas atividades diárias. Então, não existe o normal. Não é normal, só normal evacuar uma vez por dia. Há pessoas que evacuam sistematicamente 3 vezes por dia e isso é o normal para ela. Então, ela tem que se preocupar quando isso mudar. Mas se ela evacua a cada 2 dias, também é normal? Também é normal. Mas uma vez a cada 4 dias já começa a sair do normal. Começa a pensar, mas depende muito do tipo de atividade e do tipo de alimentação. A pessoa que não come fibra ao todo, ela vai evacuar menos, vai evacuar às vezes 2 vezes por semana. E essa é mais propensa à hemorroida também, não é? Não obrigatoriamente. Eu diria que a hemorroida tem muito mais um fator genético do que qualquer coisa. Perfeito. E me diga, quais as doenças mais comuns que acometem o intestino delgado? Né? Que nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Né? Exatamente. O intestino delgado mede mais ou menos de 7 a 10 metros e ele pode ser sede de uma série de doenças. As doenças que alteram a absorção da comida, então as doenças desabsortivas, como a síndrome glúten induzida, ou seja, a doença celíaca, alterações na absorção dos açúcares, alteração nas absorções das gorduras, das proteínas. Então, em geral, são doenças que alteram a absorção. Em segundo lugar, nós temos uma série de verminoses que atacam o intestino delgado. Além disso, nós podemos ter pólipos, nós podemos ter angiodisplasias, que são pequenas alterações, pequenas artériazinhas ou veias mal formadas que provocam sangramento. Podemos ter doenças como a doença de Crohn, que atinge fundamentalmente o delgado, e podemos ter pólipos no delgado. Então, o delgado, que antes era um órgão meio escondido, em que a gente tinha pouco acesso ao propedêutico, hoje, cada vez mais encontram-se doenças nele, até tumores malignos do delgado, que praticamente a gente dizia que não existia. Não existia, né? E nós vamos ver depois que com o advento da câmera, então, eu acho que mais do que nunca vai se falar em intestino delgado na próxima década agora, né? É uma nova fronteira que se abriu para o gastroenterologista.
é o estudo do delgado através de uma cápsula endoscópica. Perfeito. E as doenças que atingem o intestino grosso? No intestino grosso, a mais comum de todas é o colo irritável. Também está na moda. A síndrome do colo irritável. Fibromialgia, Que na realidade não é uma doença exclusiva do colo, é uma doença que atinge o aparelho digestivo inteiro, desde o esôfago até o reto, mas cujas manifestações mais importantes são reservadas para o colo. Então a síndrome do colo irritável é a mais comum. A constipação intestinal habitual é outra doença extremamente comum. A terceira doença é a diverticulose, não confundir diverticulose com diverticulite, que é a infecção de um desses divertículos. Então, a diverticulose eu diria que é quase uma regra. Se não vejamos, aos 80 anos, nós fizemos uma colonoscopia da população toda, mais de 99% dos indivíduos têm divertículos. Então é a artrose do... É a artrose do intestino, eu chamo que na são ortopedia as rugas do intestino. Tá certo, as rugas do intestino, tá certo. Além disso, no intestino grosso nós poderíamos ter os pólipos, que são lesões pré-cancerosas, e nós temos o câncer de intestino, que é uma doença que hoje ocupa um lugar muito importante no número da mortalidade anual por câncer no Brasil e no mundo. O câncer de intestino. O câncer de intestino. Que talvez o câncer de intestino delgado vai ultrapassar o câncer de intestino talvez grosso. No futuro, mas é uma situação interessante, no momento... é que o câncer do estômago vem decaindo nitidamente no mundo inteiro. E o câncer de intestino grosso vem subindo. Mas ele vem subindo ou está melhorando o meio diagnóstico? Não, o que vem está subindo, acontecendo? vem subindo. Por quê, hein? Não se sabe exatamente, mas é um fenômeno demonstrado estatisticamente que ele vem subindo. O senhor estava falando em doenças que acometem o intestino delgado, infecções, e a gente vê muito na prática clínica ortopédica crianças que têm dores articulares, e a gente pede um exame de fezes, né, que existe uma patologia que acomete as articulações chamada artrite reativa, né, que o organismo ele faz um anticorpo para aquele verme, digamos assim, uma giardíase, né, que é muito comum, uma giardíase, e esse anticorpo ataca a articulação e ela vem se queixar de dor no joelho, dor no tornozelo. Na sua prática, é comum o senhor ver esse tipo de queixa de infestação intestinal e qual que é a sua conduta perante isso? Infestação intestinal, dando quadro artrálgico, não é a nossa prática. Eles vêm para o meu consultório. Mas frequentemente o que a gente vê são pacientes que sofrem durante muito tempo de dor nas juntas, e a sua doença primária está no intestino, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, que dão exatamente um quadro de artralgia, de artrite, como epifenômeno da colite ou da doença de Crohn. Aí entra muito também na área da reumatologia, né? Exatamente. As soronegativas, enfim. E as crianças também podem ter doença intestinal? Com certeza, cada vez mais consegue-se. Uma criança que cresce pouco, por exemplo, uma criança que tem anemia, uma criança que chora porque chamam de cólicas ou de gases e que tem isso com muita frequência, é bastante frequente hoje se ver doença intestinal, como a doença glúten induzida ou a doença celíaca, algumas infestações parasitárias e até doença de Crohn, que pode incidir desde a mais tenra idade. A criança também tem intestino, pode ter Crohn, né? Lógico, pode ter tumor, né? Pode ter tumor. Me diga uma coisa, quando fala com doença glúten induzida, quais são os alimentos que tem glúten que... 99%, se a gente eliminar o trigo, nós estamos eliminando a gliadina, que é exatamente o que provoca a alergia, porque essas crianças são geneticamente alérgicas a esta proteína que existe no trigo. Mas existem outras alergias. Quais as outras alergias mais frequentes intestinais na criança, digamos assim? Bom, a clássica hoje em dia é da lactose, né? Então, a alergia ao leite, a lactose, é o açúcar do leite. Perfeito. É a mais comum de todas. Em segundo lugar vem a glúten induzida. Muito bom. Me diga uma coisa, o senhor teria alguma receita para nos dar aqui nesse primeiro bloco? Como as pessoas podem evitar o câncer de intestino? Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que se situar em grupos. Então, nós temos os grupos de risco e as pessoas fora de grupo de risco. Bem, o que se sabe é que tem valor estatístico e que pode
prevenir câncer de colo são as seguintes situações. Muita fibra, ou seja, verduras, saladas, enfim, todos os tipos de fibra, ácido fólico e aspirina. Esses 3 elementos são elementos que são ditos que podem prevenir o câncer de colo. Aonde eu encontro o ácido fólico? Ácido fólico, a aspirina tem que comprar. Ácido fólico também. Também tem que tomar? Também tem que tomar. Hoje em dia é uma das medidas para aqueles, principalmente para quem faz parte do grupo de risco de câncer de intestino grosso, deve tomar. Mesmo tendo uma doença ulcerativa, pode tomar o ácido acetilsalicílico? Ácido fólico, pode tomar ácido acetilsalicílico também. Mas pode. Que dose? Pequena, dose baixa. Ah, tá. Muito bem. E os fatores que, digamos, influem negativamente no sentido do câncer de intestino são as comidas muito gordurosas. Isso também já está demonstrado estatisticamente. Então, quem quer se prevenir, mas isso é uma regra para a vida toda, não é uma regra para um dia, para uma semana ou para um fim de semana. É uma regra para a vida toda, deve ter esse tipo de alimentação. Agora, em termos do... eu já ouvi as pessoas falando aí que quando tiraram o arroz, tudo que é branco não é bom alimento, né? Não sei se esse ditado popular tem a ver, porque o arroz integral... Você vê na China, as pessoas comem muito arroz integral, lá a incidência de diabetes é baixíssimo, de doenças intestinais é baixíssimo. O senhor é favorável por essa dieta da pessoa comer o arroz integral do que o arroz polido, né, sem a casca? O arroz integral tem mais fibra, é só isso. A única diferença é que ele tem fibra e o outro não tem fibra. Então, mas não existe nada provando que vai diminuir a incidência de câncer de intestino? Não, aquilo... Isso não existe. Faz parte de uma dieta global rica em fibras. E a outra coisa para prevenir o câncer de intestino seria se filiar ou seguir o programa da Organização Mundial de Saúde. Então, qualquer indivíduo, a partir dos 40 anos, deveria fazer pelo menos uma vez na vida uma colonoscopia. Isso que eu ia perguntar. Se essa colonoscopia mostra que ele tem pólipos, ele passa a ser do grupo de risco e teria que fazer todo ano. Vamos falar dos indivíduos do grupo de risco. Esses devem iniciar aos 35 anos a primeira colonoscopia e dependendo da incidência, da idade e da incidência do câncer na família dele, se às vezes ele tem um parente que teve câncer aos 20 anos, ele tem que começar com 20 anos. E se ele tiver, por exemplo, alguém na família que tem a polipose familiar, ele tem que começar quando criança, porque a polipose familiar começa na criança. E qual é o problema da polipose? A polipose intestinal familiar exige a retirada do intestino preventiva. Nossa. Porque ele fatalmente vai ter um câncer de intestino. Mas em que idade? A qualquer idade. Ele pode já vir fazer isso com 15 anos, fazer a remoção do colo. Quer dizer, a idade mínima para se fazer... Começa, se ele souber, se tem pai, mãe, para não perturbar o crescimento. Depois de acabado o crescimento, ele deveria. Se ele tem polipose familiar, veja, polipose familiar é uma doença muito específica. Sim, é uma coisa rara. Milhares de pólipos, não é aquele que tem 3, 4 pólipos. Não adianta queimar um ou outro. Não adianta. Então, porque como a incidência de câncer, se for 2% em quem tem pólipo, no indivíduo que tem milhares, fatalmente um desses pólipos um dia vai 100% cancerizar. Quase vai para... Quase 100%. Alguma época da vida ele vai ter. Ele vai exatamente. Então por tem isso que ele tirar tem que tirar o colo. Que coisa, hein? Olha só. E quer dizer, qualquer pessoa acima dos 40 anos, não sendo do grupo de risco, deve fazer uma vez por ano. Isso. Não encontrando nenhuma normalidade, tem que fazer uma vez por ano também? Não, se não encontrar nada, é cada 5 ou 10 anos. E esse exame precisa de anestesia? Como é que é feito esse exame, o preparo dele? Como que? O preparo é um dia de dieta líquida, laxativo, e depois, algumas horas antes do exame, um laxativo mais potente. Depois o exame pode ser feito ou sob sedação ou sob anestesia. Eu prefiro sob anestesia. Mais confortável. Mais confortável e mais seguro. Mas pode ser feito sob sedação simplesmente. Esse negócio de sob sedação, meio... sedação não é uma coisa... Depende do paciente, né? A endoscopia. E o endoscópio, quer dizer, o colonoscópio, qual o comprimento do colonoscópio? O colonoscópio tem aproximadamente 1,5 m e ele permite o exame... E qual o comprimento do intestino grosso? O intestino grosso, se ele tiver esticado, bem esticadinho, ele tem 70 centímetros. Se ele tiver deixar ele fazer as curvas todas, 1,40 m. Quer dizer, o colonoscópio pega todo o intestino. Sempre. Até porque quando você vai fazendo a colonoscopia, você vai
sanfonando o intestino de tal maneira que você vai sanfonando ele sobre o colonoscópio e você fica de uma reta de 60 a 70 centímetros. Perfeito. O colonoscópio é um instrumento que tem uma fibra ótica, é conectada a uma câmera. Você vai fazer isso observando num vídeo, né? Como numa artroscopia, enfim. Aí nós temos o endoscópio que vê a boca, esôfago, estômago, deixa eu ver se eu estou bem de anatomia aqui, duodeno. Do duodeno. E tem o enteroscópio que chega no intestino delgado até 1 metro. 1,5 metro do ângulo de Trites. Quer dizer, então você consegue ângulo estudar. De Trites, onde é que é o ângulo de Trites? Ângulo de Trites é depois do duodeno. Depois do duodeno. Onde começa realmente o intestino depois delgado. desse 1,5 metro que o enteroscópio chega... Aí só mesmo com a cápsula endoscópica. Finalmente inventaram a cápsula. E que hoje é considerado o gold standard para o estudo das doenças do delgado. É o top, é o que há. É o que há de novidade. Vamos lá no laboratório ver essa cápsula? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos por gentileza. Pessoal, já estamos aqui no nosso laboratório e vocês vão ter o privilégio de conhecer a menor câmera do mundo, né? Isso daí, inclusive, doutor Arnaldo, foi inventado pelos israelenses. Como é que é a história? Um engenheiro era muito amigo de um médico e ele mexia com mísseis. Ele chegou, se a gente consegue mandar um míssil para o Iraque, como é que eu não consigo botar um míssil na sua boca para sair no ânus? E aí surgiu a ideia que eles levaram 8 anos para fazer isso. Quer dizer, porque o míssil ele tem uma câmera, né? E ele é teleguiável porque ele tem uma câmera. Exatamente. E por tecnologia de GPS, você no joystick leva o míssil para onde quiser. Exatamente. E aqui é a mesma coisa. Aqui ele é levado, né? 25 milímetros a câmera. 25 milímetros. Vocês vão ver agora que ela tem os seus componentes aqui. Aqui está ela, 25 milímetros, então nós estamos abrindo a câmera. E nós vemos que ela tem 2 baterias que duram exatamente 8 horas. Aqui nós temos o chipzinho, e aqui nós temos o flash, aqui nós temos a lente, né? E aqui nós temos a lente dela, uma lente captadora aqui, né? Quer dizer, ela solta a luz, porque o intestino é escuro. Exatamente. Ela solta 2 flashes por segundo. Ela tira 2 fotos por segundo. Em 8 horas são 55 mil fotos. Pois é, no cinema nós somos filmados a 24 quadros por segundo. E aqui então nós vamos ver um filme a 2 quadros por segundo. Exatamente. Puxa vida, então olha só. Aqui está o paciente deglutindo a cápsula, como um comprimido qualquer. E aí está a cápsula percorrendo o intestino delgado e lançando os flashes. Ela pode ser localizada espacialmente por 8 receptores que o paciente... Quer dizer, esses receptores são colocados externamente, né? Então, através disso, você sabe que em quantos metros de intestino ela andou. Tempo, metros e posição. Quer dizer, ele fica como se fosse com um walkie-talkie, né? Com um holter, um holter, né? Assim. Um celular do lado. Isso. E ele vai captando o impulso eletromagnético. Aí onde foi achado a lesão, você sabe que foi a 4 metros de intestino delgado, qualquer coisa assim. Olha lá. Aqui está ela. Aqui está. Esse aqui é o data recorder. Que depois a gente coloca ele, faz o download para o computador, e aí você tem no computador, você brinca e mexe. Quer dizer, tudo que é gravado está aqui, só conectar no cabo. Agora nós vamos ver as imagens que nós vamos ver agora. Muito bem, olha só. E fica tudo documentado, um exame totalmente não invasivo, né? Exatamente. Então, vamos ver a anatomia normal primeiro. Como é que são os vilos normais. Então, no intestino delgado, aqui a cápsula está caminhando e fotografando. E você pode então ver como é que são os vilos normais, as vilosidades normais do intestino delgado. Em comparação com a próxima, que você vai poder ver agora, que é aqui, por exemplo, na doença celíaca. Então vocês veem aqui na doença celíaca que essas vilosidades são completamente alteradas. Formam-se essas verdadeiras fissuras que se chamam scalloping folds, bem típica aqui, tá careca, atrófica. Por isso que na doença celíaca então existe uma má absorção. Má absorção, às vezes a pessoa tem anemia, não sabe o que é, tem uma doença celíaca aqui, mesmo sem diarreia, aqui está, bem típica essa imagem. E pode haver até sangramento nessas mucosas atróficas. Vamos ver aqui. Agora vamos ver aqui nós estamos vendo um outro tipo de lesão no jejum. A imagem é bem nítida. Tem um tumorzinho que está inclusive meio que obstruindo aqui o intestino, veja. Onde ele vai passar? Vamos ver no outro lá, próximo. Acho que a gente pode passar para o próximo.
que seria... Algumas pessoas têm anemias, hemorragias que precisam se tomar até transfusão. Você faz uma endoscopia, não tem nada. Faz colonoscopia, não tem nada. Aí você dá a cápsula e aí nós começam a aparecer essas angiodisplasias que provocam sangramento. Às vezes na hora que você vê a cápsula passar, você vê sangrar na hora. Sai sangue por aqui como se fosse uma nascente. Né? Exatamente. Mas por que acontece essas angiodisplasias? Isso é uma malformação congênita. Congênita? E nesses casos, aí é cirúrgico, não é? Aí é cirúrgico. Tem que ressecar. Não. Se eu for acessível ao meu enteroscópio, eu queimo isso com laser, eu queimo isso com bisturi de agulha. Mas se tiver na zona, vamos dizer, na zona escura, né? Zona escura. A maior parte está na zona visível. Então o que acontece? Eu faço esse exame, faço a enteroscopia, já sei que tem, vou lá atrás e queimo. A maior parte está na zona visível pelo enteroscópio. As angiodisplasias, sim. Olha que coisa. Podemos passar por outro filme, mas veja a nitidez das imagens. Incrível, incrível. Como está claro, como se tivesse sido como se fosse na flor da pele. Aqui nós vamos ver um outro caso do que eu falei antes, que é exatamente a presença de tumores no intestino. Que antes isso aqui está um carcinoma no intestino. Aqui, né? Aqui, pode soltar um pouquinho mais, parar na imagem quando chegar. E é pequeno, ó, está aí. Se você parar de... Pequenininho, né? Porque essa imagem está muito... Quantas vezes existe ampliação da imagem aí com essa... Não sei quantas vezes isso é, mas é no mínimo 20 vezes. Aí está. É, como na artroscopia. Aqui está a imagem de um tumor no intestino delgado, absolutamente invisível a qualquer outro exame. Incrível, mas... Vamos ver aqui o que temos aqui. Olha, tudo ulcerado aqui. É, tudo ulcerado, parece uma doença de Crohn. Perfeito. Dá para perceber que não é normal, né? Não é normal, e você vê essas ulcerações da doença de Crohn. Pode passar por próximo. E a pessoa, aí ela está em jejum, como é que é o preparo? Ela fica com 6 horas de jejum, aí come a cápsula e depois de 2 horas pode tomar líquidos. E a cápsula fica 8 horas filmando. Depois ela é eliminada. Aqui nós temos um outro caso de um tumor submucoso. Pode parar aqui, olha, veja aqui um tumor submucoso que está aqui e que às vezes pode ser inclusive maligno e que tem que ser operado. Às vezes é um leiomioma. Esse aqui é um tumor do músculo. Submucosa, pode ser muscular, pode ser um tumor estromal que se fala. É um tumor que em geral pode ser um leiomioma, um leiomiosarcoma. Qual que é a sintomatologia de uma pessoa que tem? Pode ser suboclusão, então ele tem dor, porque esse tumor funciona como invagina o intestino, ele é pesado, então ele invagina o intestino, dá quadro de dor, como se fosse uma suboclusão, como se fosse uma brida, às vezes, tem uma aderência, e às vezes ele pode ter uma coisa desse tipo. Muito bom. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim do nosso programa e Medicina de Ponta, como sempre, trazendo o que há de mais moderno. Doutor Arnaldo, realmente impressionante. E o senhor está vivendo uma época aí que eu acho que realmente é muito prazer, né, de chegar a uma tecnologia dessa e poder ajudar os pacientes, né? Olha, realmente é por aí, eu só tenho a agradecer. O senhor precisa voltar a trazer eu queria pegar essa cápsula, quer dizer, com essa cápsula então de repente a endoscopia, que o senhor estava dizendo, a colonoscopia, a colonoscopia continua sendo necessária. Você pode ver, mas a colonoscopia é melhor, a imagem é melhor. E como na grande parte das colonoscopias você tem que fazer uma biópsia, tem que tirar um pólipo, tem que fazer alguma coisa, e com a cápsula você não consegue, com a cápsula você só faz o diagnóstico. Mas a cápsula é só um começo. Já estão sendo desenvolvidos protocolos dessas cápsulas que podem captar, colher líquido, ver pH, colher citologia, colher material, ou fazer um grande aumento e fazer quase como uma histologia. Quer dizer, ela está colhendo material já. Estamos no começo. Está no começo, engateando. E é isso aí. Gente, se vocês quiserem mais informações, entre no site da Lynx, www.lynx.com.br. Ficamos por aqui, doutor Arnaldo, muito obrigado. E até mais. Medicina de Ponta.